Olá a todos e todas. Nesse último vídeo sobre a tese da modularidade, a gente precisa investigar aquela distinção que foi feita pelo Fodor entre os sistemas de entrada e o sistema cognitivo central, e tentar entender um pouco por que ele pensa que o sistema central, o sistema cognitivo central, não pode ser entendido em termos modulares. E depois, discutir um pouco as ponderações que são feitas pelo Curators na direção oposta, tentando sugerir que mesmo a cognição central poderia ser entendida, né, em termos de módulos. Ok? Bom, o Fodor vai dizer o seguinte: o problema da fixação da crença é que ela parece envolver todas as outras crenças que nós possuímos. É um fenômeno que ele chama de um fenômeno global, não é um fenômeno local. Então, quando a gente absorve nova informação, isso por si só não é suficiente para que essa informação passe a considerar como uma crença do nosso sistema. Ela precisa, de alguma maneira, ser coerente com as demais crenças que nós possuímos. Só assim ela poderá ser fixada. Então, na verdade, a fixação da crença é uma função de duas coisas: a informação que está sendo entregada, né, pelos mecanismos de entrada, a percepção, especialmente, e as crenças que nós já possuímos. É uma função dessas duas coisas que vai determinar se uma nova informação será fixada como uma nova crença ou se não, se ela será rejeitada. O que ocorre numa situação como essa de fixação da crença é muito semelhante àquilo que ocorre na atividade científica, quando os cientistas estão confrontando a experiência e determinando se determinadas hipóteses serão aceitas ou não. Por isso mesmo, o Fodor vai dizer que a fixação da crença é muito similar àquilo que a gente chamaria de um processo de inferência pela melhor explicação. Veja, também no caso da ciência, não é trivial decidir o que fazer quando nós temos uma experiência que aparentemente vai contra, por exemplo, uma hipótese. Inclusive foi assim que se fez a descoberta de Netuno e Plutão. Inicialmente, não se sabia da existência desses planetas, e a partir da teoria da gravitação do Newton, vários físicos, sabendo da massa, né, dos demais planetas conhecidos, Terra, Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, e a própria massa do Sol, poderiam fazer previsões, por exemplo, aplicando então a teoria da gravidade, montando então um sistema com esses dados conhecidos, poderiam fazer uma previsão da posição e da órbita, por exemplo, de Saturno. E, no entanto, o que se verificou, feito algumas previsões, é que o planeta se encontrava numa posição diferente daquela que era esperada. Então, veja, temos aqui uma nova informação que é contrária, aparentemente, à teoria da gravitação, pelo menos ela aplicada ao sistema solar tal como ele era conhecido. E uma das possibilidades era, bom, talvez a gente precisa reformular a teoria da gravitação, talvez tenha algum parâmetro ali que esteja equivocado, ou a lei esteja completamente equivocada. Mas o que alguns físicos propuseram, bom, é muito difícil, na verdade, essa é uma lei que já está muito bem enfronhada, está muito bem corroborada, vários outros fenômenos se ajustam a ela. É muito estranho que a gente vá abrir mão a essa altura dessa lei. Ela é bem coerente com as demais crenças que nós também possuímos acerca de uma série de outros fenômenos físicos. Então vamos fazer o seguinte: vamos imaginar, ou vamos supor que há um outro planeta que ainda nós não observamos, uma determinada massa, e que se localiza numa determinada região do sistema solar, e que, se tiver essas características, a gente consegue explicar esse erro, já que ele também vai ter um efeito gravitacional sobre os demais planetas, assim como os demais planetas, né, terão também sobre ele, mas que, se supormos a sua existência, poderemos explicar esse desvio que foi encontrado na órbita de Saturno. E basicamente isso foi feito, e basicamente assim se descobriu, então, observando nessa região, que supostamente deveria haver um planeta com massa suficiente para poder explicar o desvio
na órbita de Saturno, e assim se descobriu Netuno, e em seguida também se descobriu Plutão. Então veja que o processo não é simples, o processo da fixação da crença. O fato de você receber nova informação, por si só, não significa que isso vai ser sedimentado como uma crença. Porque a pergunta que a gente precisa fazer é o quão coerente essa informação é com as crenças que nós já possuímos. E o problema que é levantado aqui é que, em princípio, todas as nossas crenças podem ser relevantes para essa pergunta. E o que a gente precisa responder é, bom, qual será efetivamente o melhor arranjo que nós podemos obter das nossas crenças com essa nova informação que foi obtida. E por isso mesmo, ela seria, né, o processo de fixação da crença seria uma espécie de inferência pela melhor explicação. Do mesmo modo, a gente vai precisar, eventualmente, em alguns casos, rever ou atualizar as crenças que nós possuímos diante de nova informação. Mas a gente vai ter que rever todas? Certamente não. Mas quais? Aquelas que são relevantes, mas como que nós determinamos exatamente quais crenças são relevantes? Ou quais a gente teria que eliminar, se for o caso de eliminar algumas delas, diante de nova informação? Então, para essas perguntas também, parece que todas as nossas crenças, de alguma maneira, deveriam ser levadas em consideração quando nós estamos considerando ou avaliando o acréscimo de nova informação. Esse é um problema, na verdade, que também está presente no clássico problema da indução. Tentar determinar exatamente diante da experiência quais inferências indutivas nós podemos fazer e quais não são legítimas de se fazer. Um exemplo trivial que é dado pelo Quine é bastante interessante a esse respeito. Ele diz o seguinte: olha, a cada segundo em que eu estive vivo, ele foi seguido por um outro segundo em que eu também estava vivo. Mas nem por isso a gente vai fazer a indução de que eu sou imortal. Ou seja, de que cada segundo em que eu estiver vivo, ele será seguido por um outro em que também estarei vivo. Essa não é uma indução que nós fazemos, embora, por uma regra trivial da conjunção constante, ela poderia ser licenciada. Mas por que a gente não faz essa indução? Bom, porque ela se choca com outras generalizações, com outros conhecimentos de fundo que nós temos, e que são fundamentais para poder determinar, inclusive, quais inferências indutivas são legítimas e quais não são ilegítimas. Nós sabemos que seres humanos são mortais e por isso eu não vou fazer essa inferência indutiva acerca dos segundos em que eu já estive vivo. Então, o ponto central aqui é que, de fato, o nosso conhecimento de fundo ele parece estar o tempo todo presente na hora que a gente vai determinar como incorporar nova informação, quais crenças nós vamos atualizar, quais crenças nós vamos rejeitar. E isso torna o problema, do ponto de vista computacional, diria Fodor, absolutamente intratável. Se todas as crenças precisam ser consideradas, praticamente é impossível a gente imaginar exatamente qual seria o algoritmo por meio do qual a gente iria fazer essa atualização das nossas crenças e tomar essa decisão sobre como proceder. Faremos como os físicos que não rejeitaram, por exemplo, a teoria do Newton e, ao invés, preferiram introduzir novas hipóteses auxiliares, ou iríamos rejeitar a hipótese central, removendo algumas crenças para incorporar essa nova informação. Então, essas são questões difíceis que parecem pertencer justamente àquilo que nós estamos fazendo o tempo todo quando nós estamos adquirindo crenças, mas que, no entanto, não parece encontrar um tratamento fácil do ponto de vista computacional. O problema também está fortemente entrelaçado com algo que na inteligência artificial ficou conhecido como the frame problem, o problema do enquadramento, se a gente for talvez traduzir. O problema diz respeito basicamente a como que nós formalizamos a ideia de conhecimento comum. Esse conhecimento que nós temos, por meio do qual, por exemplo, eu decidi que aquela inferência do Quine indutiva ela é ilegítima e por meio do qual a gente interage com o mundo de uma série de maneiras. Então, um exemplo bastante trivial é o seguinte: imagine um mundo bastante simples, onde você tem alguns objetos
Esses objetos podem, enfim, ser pintados de azul ou vermelho. Eles também podem ser movidos da sala para a cozinha, por exemplo. Então é um mundo bastante simples, mas que ele vai nos ajudar a iluminar uma dificuldade que é grave do ponto de vista assim, do sistema de inteligência artificial, mas que para nós resolver é bastante trivial e que está relacionado com esse problema aqui que o Fodor está levantando. Bom, então nós temos esse mundo e os objetos então podem ser pintados ou eles podem ser movidos de um lugar para o outro. Então vou supor que eu tenho, enfim, uma bola, ela foi pintada de azul, depois ela foi movida da sala para a cozinha. Aí a pergunta que a gente pode fazer aqui agora é a seguinte: que cor é a bola? Vocês vão dizer, bom, trivialmente, a bola é azul, já que ela foi pintada de azul e depois ela foi movida da sala para a cozinha. Mas do ponto de vista de quem está construindo, digamos assim, um sistema inteligente, essa não é uma resposta trivial, porque na verdade, quando você move a bola da cozinha ou da sala para a cozinha, que garantias você tem de que essa ação não tem como implicação a mudança de cor da bola? Por exemplo, de azul ela volta a ser vermelha, que é a cor que ela, vamos supor, ela tinha antes. Se a gente olha só para os fatos, digamos assim, que estão naquela base de dados, a única coisa que eu tinha era, bom, eu tinha uma bola que era vermelha, vamos supor, foi pintada de azul e agora ela foi mudada de lugar. Mas não tem ainda nada sendo dito acerca dos não efeitos, digamos assim, dessa ação de mudar a bola de um lugar para o outro. Isso não foi explicitado. Não tendo sido explicitado, ambas as possibilidades são compatíveis com o que se encontra enunciado na base de dados. E ambos fatos, tanto que a bola continua azul, quanto que a bola mudou de cor, é vermelha ou qualquer outra cor que seja permitida aqui no nosso sistema simplificado. Como não foi enunciado que ao mover a bola de um lugar por outro, ela não muda de cor, essas duas possibilidades estão em aberto, elas são igualmente compatíveis com o que se encontra na base de dados. Aí você vai dizer, basta então a gente programar justamente quando há uma mudança de um lugar para o outro, quando a gente muda um objeto para o outro, ele mantém as suas demais propriedades. E essa foi, de fato, uma sugestão que normalmente precisa se fazer nesses casos. Você tem que enunciar os não efeitos, né, digamos assim, das ações. Tudo aquilo que ela não realiza, ela não muda determinada propriedade e assim por diante. Só que isso também pode precisar de introduzir algumas exceções em alguns casos. Vamos supor que a gente está pensando em mudar essa peça ou esse objeto, não da sala para a cozinha, mas para um balde de tinta vermelho, por exemplo. Agora, nesse caso, eu não posso mais fazer com que prevaleça essa regra de que quando nós movemos uma coisa de um lugar para o outro, ela não muda a sua cor. Em algumas situações, ela pode mudar a sua cor. Então, veja que a situação vai ficando cada vez mais complexa e parece exigir muito conhecimento de fundo que nós temos já acerca do mundo. Que é justamente por isso que esse problema diz respeito a como que nós formalizamos esse conhecimento trivial, banal, que nós temos acerca de como que o mundo funciona, mas que nos permite fazer essas inferências sem precisar ficar conscientemente, né, digamos assim, trazendo ou explicitando essas regras que no sistema de inteligência, digamos assim, artificial, eles precisariam ser explicitados para que as inferências adequadas pudessem ser extraídas. E veja, pode parecer que não é um problema, nesse caso aqui bastante simples, introduzir essas regras adicionais. Por exemplo, quando eu movo um objeto de um lugar para o outro, ele não muda de cor, exceto quando, aí eu tenho que enunciar todas as exceções. Pode parecer que não é muito oneroso fazer isso, mas aqui a gente está falando de um mundo bastante simples, onde eu tenho só uma propriedade, cor, e uma ação, mover um objeto de um lugar para o outro. Mas imagina que eu tenho um mundo mais complexo, como esse no qual nós vivemos, em que nós temos um número indefinido de propriedades e um número indefinido de ações. Nesse caso, eu precisaria, no mínimo, de n vezes m
né? Ou seja, o número de propriedades versus o número de ações, de regras a serem introduzidas para que essas inferências pudessem ser minimamente realizadas, sem falar nas exceções, que poderiam começar a ficar bastante complexas e cruzadas com as diversas regras que estão sendo colocadas. Então, para muitos, esse é um problema também computacionalmente quase intratável. Por isso mesmo, um problema ao qual muitos teóricos da inteligência artificial se dedicam, né? O frame problem. E ele é muito aparentado com a ideia também presente, tanto na inferência pela melhor explicação, quanto no caso da indução por enumeração, de que conhecimento de fundo ele é fundamental para que a gente organize as nossas inferências não dedutivas, são justamente essas, inferência pela melhor explicação, a inferência, indução por enumeração, e que elas precisam desse conhecimento de fundo, que nós não sabemos ainda, ou não temos ainda, um tratamento algoritmo para esse conhecimento de fundo, que é crucial para que essas inferências procedam. E o problema é justamente esse, parece que tudo aquilo que nós já sabemos acerca do mundo e que já está de alguma maneira enraizado nas nossas habilidades, nas nossas capacidades, eles são relevantes para que a gente incorpore nova informação, para que a gente determine as inferências que podem ser feitas, inferências não indutivas e assim por diante. Veja que no caso da dedução o problema é muito menor, já que a gente pode tratá-la simplesmente a partir das suas características sintáticas. Então, por isso, funciona muito bem quando a gente trata com raciocínio dedutivo, onde o conteúdo não importa, eu posso operar regras dedutivas para quaisquer conteúdos, por isso mesmo eu posso operar essas regras só a partir das suas características formais e sintáticas, posso ignorar o conteúdo, mas no caso da indução, que parece ser justamente não ser o caso, é a irrelevância do conteúdo, muito pelo contrário. Parece que justamente aquilo acerca do qual nós estamos raciocinando importa na hora de determinar se a indução é adequada ou não é adequada. Bom, então esse é basicamente a razão pela qual o Fodor vai dizer que a cognição central, que diz respeito, né, a todas essas inferências não dedutivas, elas não podem ser tratadas de modo modular. Não parece haver um tratamento algorítmico e computacional para esse problema. Interessante, nessa passagem ele mostra todo o seu ceticismo com respeito justamente a como tratar a cognição superior. Ele diz, isso está no The Modularity of Mind, modularidade da mente. Eu estou sugerindo que a razão pela qual não há psicologia séria sobre os processos cognitivos centrais é a mesma razão pela qual não há filosofia séria da confirmação científica. Ambos exemplificam a importância de fatores globais na fixação da crença. E ninguém começou a compreender como esses fatores têm os seus efeitos. A esse respeito, a ciência cognitiva nem mesmo começou. Nós não estamos literalmente em uma posição mais avançada do que estávamos nos dias mais sombrios do behaviorismo. Se alguém, um Dreyfus, acerca do qual nós vamos falar na semana seguinte, por exemplo, nos perguntasse por que sequer deveríamos supor que o computador digital é um mecanismo plausível para a simulação dos processos cognitivos globais, o silêncio em resposta seria ensurdecedor. E, novamente, porque esses processos globais, que parecem envolver a totalidade das nossas crenças, não é um que nós consigamos, tirar foto, tratar através de algoritmos ou de algum procedimento computacional. Parece que ele exige nosso conhecimento de fundo e a gente ainda não sabe como colocar isso no algoritmo. Bom, o Curators ele vai fazer algumas ponderações que vai tentar amenizar isso um pouco. Primeiro, ele vai já enfraquecer uma das características que são essenciais, ou aquela que é essencial para a modularidade, que é o encapsulamento informacional. Ele vai dizer que, bom, por que a gente não pode pensar módulos que acessam informações que estão estocadas na memória de longo prazo? O que é importante para a modularidade é o que ele vai chamar de encapsulamento de processamento. O processamento da informação é que não pode ser, digamos assim, afetado ou influenciado por outros modos ou pela cognição central.
ou por outras cognições. Mas não tem nenhum problema que informações estejam disponíveis para qualquer módulo, mesmo aqueles que vão cumprir aquilo que normalmente é realizado pela cognição central e que, de acordo com o FODO, não seria modular. Então, a proposta que o Kuratler está tentando começar a fazer aqui, vamos enfraquecer um pouco essa noção de modularidade para que a gente comece a tentar ver como que essas tarefas, que são tarefas difíceis, que normalmente são exercidas, então, pela cognição central, como a fixação da crença, a tomada de decisões, também é um outro problema muito aparentado com a fixação da crença, como que esses problemas podem receber um tratamento pela modularidade. Então, a sua ideia é enfraquecer um pouco a noção de módulo, para permitir que, pelo menos, informação de fundo possa fazer parte do nosso módulo. Por que isso? Como a gente já viu, no caso da fixação da crença, a gente precisa perguntar se aquela informação que está chegando ela é coerente com as demais crenças. Então, eu preciso recorrer à informação de fundo. Então, essa é uma característica que não estava presente, por exemplo, nos modos. Isso já seria uma razão para o FODO dizer, bom, não pode ser modular, justamente porque eu preciso recorrer à informação de fundo. Então, por definição, já não seria modular. A ideia do Kuratler, olha, então vamos enfraquecer isso, mas vamos manter ainda algo que é fundamental, que os processamentos, eles não influem uns aos outros. Então, o processamento da informação, enquanto eu estiver lá decidindo se eu vou fixar uma crença ou não, esse processamento ele não pode ser afetado pelo que está sendo produzido por outros módulos. Mas isso não impede que alguma informação que esteja estocada, digamos assim, na memória do organismo não possa ser utilizada. Mas ele vai fazer outras considerações ainda para enfraquecer um pouco o argumento que foi colocado pelo FODO. Ele vai dizer o seguinte, primeiro que o argumento do FODO, ele faz uma analogia muito forte entre o modo como procede, né, o conhecimento científico. De fato parece, né, ter essa cara de que quando nós vamos incorporar os resultados, por exemplo, de um experimento, a gente tem que considerar todas as teorias, as hipóteses, ou pelo menos aquelas que são mais relevantes na área, para poder ver se aquele experimento, aqueles resultados são coerentes, são consistentes com essas hipóteses, com essas teorias. Então, ele faz uma analogia com isso, com a maneira pela qual nós estamos incorporando nova informação. Só que ele vai dizer, bom, então, mas essa analogia pode não ser procedente, pode não ser forte o suficiente para as conclusões que o FODO está tirando. Talvez seja um exagero comparar a metodologia da prática científica com a psicologia individual do processamento de informação. Num caso, nós temos um procedimento que inclusive é coletivo, é operado por uma série de indivíduos que compõem uma determinada comunidade científica. Por isso mesmo, por exemplo, é muito mais fácil para essa comunidade detectar inconsistências e apontar para soluções para essas inconsistências. No caso do indivíduo, talvez não. Então, por isso mesmo, pode ocorrer com que muitas dessas crenças sejam inconsistentes sem que a gente o perceba. Então, seria um exagero querer exigir do indivíduo, por exemplo, quando ele está recebendo nova informação, ele verifique que essa informação é coerente com todas as suas crenças. Não vai acontecer, até porque ele é incapaz de perceber e de extrair as consequências dessa informação e verificar se ela é consistente ou não com todas as outras informações que ele tem estocado na sua memória de longo prazo. Então, essa seria uma das razões para poder pensar que a maneira como a gente fixa a crença não é talvez tão semelhante com a maneira pela qual nós fazemos inferências, né, pela melhor explicação ou inferências indutivas no âmbito científico, onde o que está em questão é a atividade de um grupo, não a atividade de um indivíduo. Então há uma desanalogia entre essas duas situações e a gente precisa pensar um pouquinho melhor como que de fato funciona em indivíduos a fixação da crença. E aí pode ser que a gente tenha módulos, como vai sugerir o Kuratler, módulos que sejam específicos para determinadas áreas, como de fato a gente já tinha visto no caso da tarefa de seleção de Watson. Lembra? Parece que a gente funciona melhor em raciocínios com a implicação material, quando o que está em jogo é verificar se uma determinada regra está sendo obedecida ou não. Por exemplo, se uma pessoa
é menor de idade ou não, ou se ela tem idade suficiente para poder beber ou não, por exemplo. Por quê? Porque, no fundo, a gente estaria capturando, rastreando pessoas que estão infringindo regras, e isso para uma comunidade é fundamental, detectar, né, os infratores ou os free riders, em comparação com aquelas situações onde a implicação material está envolvida numa tarefa que é abstrata, como no caso daquelas cartas onde figuras geométricas estão em questão. Então, levando tudo isso em consideração, não haveria talvez um impedimento de a gente pensar que aqueles processos de fixação de crença, de inferência indutiva, no caso do indivíduo, possam ocorrer através de módulos, desde que a gente flexibilize a noção de módulo para poder pensar que esses módulos têm acesso a algumas informações de fundo, e que, bom, nem todas as informações precisam ser acessadas, até porque não é assim que seres humanos normalmente raciocinam. Se a gente quer, obviamente, capturar ou ter um modelo mais adequado do raciocínio humano, a gente não pode idealizar demais o modo como seres humanos normalmente raciocinam. Então, um modelo mais adequado à nossa psicologia da inferência é um que vai incorporar, por exemplo, a ideia de que algumas inconsistências não serão percebidas e que, portanto, nem toda crença já estocada precisa ser contemplada quando uma nova informação está sendo considerada e avaliada. Então, esses processos de inferência, claro, muitos deles vão ocorrer de modo subpessoal, esse processo por meio do qual a gente fixa a crença, eles não precisam ser holistas, né? Que seria justamente essa propriedade de tentar envolver todas as informações que o organismo tem estocado. Então, feitas essas considerações, ele tenta enfraquecer um pouquinho a posição do Fodor, sugerir então que a gente poderia ter uma compreensão modular também para o problema da fixação da crença. Claro, a consequência disso, a gente aplica essa ideia, como ele sugere, que talvez em algumas áreas a fixação da crença pode funcionar melhor do que outras, já que elas serão específicas, né? Os módulos serão específicos para determinados domínios, para determinados assuntos. Talvez, né, essa seria uma maneira de encaminhar essa estratégia, como no caso aqui da tarefa de seleção de Watson tenta mostrar, que parece que para determinados domínios a gente consegue inferir ou lidar melhor com a implicação material do que em outros domínios, sugerindo, então, que há módulos específicos para implicação material quando estamos lidando com regras, regras morais, por exemplo, e não em outros assuntos. E isso poderia acontecer também para outros tipos de raciocínios, em outras áreas, em outros setores, especialmente quando a gente está falando aqui de inferência indutiva ou inferência pela melhor explicação, e assim por diante. Então, haveria essa consequência de que, bom, sendo modular, talvez, e como a modularidade implica justamente essa característica de que tem um domínio específico, pode ser que haja discrepância nos nossos raciocínios conforme a área em que o módulo está sendo empregado. Mas isso precisaria, claro, de apuração empírica para que pudéssemos efetivamente levar adiante essa tese. O Rattles aqui só está dizendo que, bom, acho os argumentos do Fodor muito exagerados, né, na tentativa de barrar, né, o projeto modularista para entender a cognição central. Também a cognição central, por mais complexa que ela seja, e ele não está dizendo que seria fácil, mas por mais complexa que ela seja, ela poderia ter um tratamento também modular. Uma série de módulos talvez consiga explicar como que nós conseguimos fazer esses raciocínios indutivos, inferência pela melhor explicação e assim por diante. Bom, ainda assim, nós temos alguns problemas que são persistentes. Por exemplo, a evidência de influência cognitiva mesmo em saídas rasas, né? Lembra que eu mencionei que pelo efeito pós-perceptivo, pelo efeito pré-perceptivo, é possível a gente dar conta da influência de expectativas, da influência de crenças sobre o processo perceptivo. Essa era uma crítica, por exemplo, à teoria do Filichin. E aí o que ele faz? Bom, a minha teoria é uma teoria só da early vision, da visão primeira, onde as saídas são bastante rasas e, portanto, onde não se espera que haja influência de crenças
sobre as nossas percepções. Então, uma coisa é lá no reconhecimento, um determinado tipo de pássaro, que exige conhecimento biológico. Outra coisa é simplesmente a detecção de cores, de formas, e para isso não vai haver qualquer tipo de risco de influência de crenças ou expectativas para essas informações. Isso daí é um módulo, um módulo da visão, nem é um módulo da percepção, né, já que a gente vai trabalhar com vários módulos, e mesmo o módulo da visão, ele é composto de uma série de outros submódulos. Então, a gente tem que pensar, de fato, numa hierarquia, módulos que vão processar só figuras geométricas, módulos que vão processar só cores, e depois essas coisas vão ser juntadas no módulo da visão. Depois, certamente, tem que haver talvez um módulo que vai integrar diversas modalidades sensoriais, mas lá na base o que você tem são vários módulos distintos. E quanto mais simples, né, mais rasas as suas saídas, mais simples serão as suas computações, e mais razoável, dirá o Fodor, e o Kurapers aqui em alguma medida vai concordar com ele, mais razoável será a ideia de que um módulo como esse foi selecionado para cumprir de um modo muito eficiente uma determinada tarefa ou função. Só que tem uma série de experimentos que sugerem que talvez a gente tenha influência de crenças e expectativas mesmo nessas saídas que são rasas, né? Então, um experimento bastante simples, basicamente os sujeitos têm que fazer o seguinte: eles têm uma série de figuras, algumas delas são geométricas e outras são figuras, enfim, de frutas ou de objetos. Eles sabem quais são as cores, então, por exemplo, maçã e coração, as pessoas sabem que são vermelhos, e eles têm que identificar isso com um fundo, enfim, que é de uma cor vermelha. Aí você tem lá um matiz, né, de cores vermelhas com várias gradações do vermelho, vão ser os panos de fundo, e você tem que ajustar, né, digamos, essa figura a esse pano de fundo. E o ponto é que há uma certa preferência para que os indivíduos identifiquem a figura de maçã e a figura de coração com vermelhos mais saturados, ao passo que círculos e quadrados, figuras geométricas, são identificadas com vermelhos menos saturados. E a única diferença relevante entre um caso e o outro é que, no primeiro caso, são figuras de coisas que as pessoas sabem que são vermelhas, enquanto círculos e quadrados não são, enfim, mais de uma cor do que de outras, né? Enfim, um círculo quadrado pode ser pintado, digamos assim, de qualquer cor. Mas esses objetos, eles têm cores específicas. Então, parece que, nesses casos, a gente tem influência de crenças, do conhecimento que a gente tem acerca das coisas, dessas cores, influencia na percepção, porque parece que o resultado desse experimento é que as pessoas veem maçãs e corações como mais vermelhos do que aqueles círculos e quadrados que foram apresentados como vermelhos. Eles apareceram lá, por exemplo, um círculo vermelho, um quadrado vermelho, e a questão era fazer esse ajuste a uma série de panos de fundos vermelhos e fazer, bom, a qual esse círculo, né, se ajusta, aonde que ele está, a qual gradação do vermelho ele se ajusta. E a tarefa é a mesma com maçãs e corações. E o fato é que eles escolheram, né, vermelhos mais saturados nesse caso e menos saturados nesse caso. Então parece que isso talvez seja explicado por uma diferença no modo como essas coisas estavam aparecendo para eles, ou seja, uma diferença na experiência perceptiva. Bom, adaptação sensorial também é um outro fenômeno que coloca problema para a tese da modularidade. Inversão de lentes. É um experimento, e a gente vai falar certamente em algum momento dele quando formos discutir o enativismo. É um experimento que, inclusive, é água para o moinho do enativismo. E aqui coloca uma dificuldade, de fato, para a modularidade. Basicamente, são óculos que vocês podem colocar. Um dos principais defensores, né, da teoria da Gestalt, o Kuller, ele fez esses experimentos. É um experimento bastante antigo, então, desde a metade da década do século passado, que já vem sendo feito. Basicamente, o que essas lentes fazem é o seguinte: então, um dos tipos de óculos que você tem, você divide ele, por exemplo, aqui na metade,
Aí os raios luminosos que normalmente chegam da esquerda, eles vão ser projetados para a direita, e os que chegam aqui na metade da direita vão ser projetados na esquerda, uma certa inversão. Com as duas lentes você faz a mesma coisa. Pode ser isso, lateralmente, ou pode ser também de baixo para cima, né? Então você divide horizontalmente, aí os que estão chegando em cima vão para baixo, os que estão chegando embaixo vão para cima. Então, uma certa inversão com respeito aos raios que vão chegar na retina. Então, ou você vai ver as coisas viradas de lado, que está na esquerda você vai ver na direita, e vice-versa, ou o que está acima você vai ver embaixo, o que está embaixo você vai ver em cima. Qualquer uma dessas duas possibilidades pode ser feita através dessas inversões de lentes. O ponto crucial é que, bom, parece que isso vai embaralhar completamente o nosso módulo, né? E ele não vai conseguir operar mais, já que as entradas agora vão começar a ser diferentes do que elas eram, e isso de alguma maneira vai afetar o funcionamento do nosso módulo. O fato é que as pessoas conseguem se acomodar em 2, 3 dias usando essas lentes, elas começam a enxergar o mundo do modo como elas enxergavam antes. Então, de uma certa maneira, o cérebro, o seu mecanismo perceptivo, ele se acomoda, ele se adapta a essa inversão e passa a produzir os resultados que antes ele produzia. Então a modularidade precisa, como ela é pouco flexível, ela tem dificuldade de dar conta dessa acomodação, né? Como que ela, tendo entradas bastante fixas, né, tendo um domínio de entradas bastante fixo, ela conseguiria lidar com a situação. Talvez a gente tenha que flexibilizar também essa característica da entrada. Então essa é uma das razões também para pensar que a modularidade, tal como concebida pelo FODO, por exemplo, encontra uma série de dificuldades. Bom, perícia em uma atividade discriminatória, a gente já falou disso quando nós lidamos com a situação dos efeitos pós-perceptivos, então aqui a ideia basicamente é essa. Peritos, pessoas que têm uma expertise, eles conseguem fazer discriminações que parecem ser muito automáticas, né? Esse é o ponto, né? Elas parecem ser muito integradas a algo que a gente diria quase perceptivo. Não é algo que parece demandar uma reflexão. Então, novamente, se a gente pega indivíduos que estão muito especialistas no reconhecimento de tipos de pássaros, eles simplesmente precisam ver para reconhecer. Ou um degustador de vinho, ele simplesmente precisa degustar para reconhecer um determinado tipo de vinho. Então, não parece que isso envolva um processo inferencial. Bom, aqui, claro, não é matador essa crítica com respeito à modularidade, já que, mesmo que seja automático, isso pode ser explicado novamente por um fator pós-perceptivo. Mas, de qualquer modo, quanto mais automática é essa atividade discriminatória dos peritos, mais próxima, né, àquilo que nós normalmente fazemos, mesmo naqueles casos de saídas rasas, então mais difícil fica sustentar que talvez não seja um fenômeno perceptivo. E o problema é que parece que, nesse caso, conhecimento de fundo, conhecimento que o perito, né, incorpora, parece estar presente, então, na percepção. Essa é a dificuldade. O modularista vai tentar resistir à ideia de que isso faça parte da percepção. Não, tem que ser colocado em outro lugar. E, por fim, uma outra fonte de elementos ou de razões, né, contra a modularidade vem da percepção multissensorial. Situações em que um módulo, por exemplo, perceptivo, parece, de uma modalidade sensorial, parece de alguma maneira afetar a outra modalidade sensorial. Lembra que foi dito nas teorias perceptivas, a gente vai pensar vários módulos, um para cada modalidade, e cada um desses módulos também subdivididos em vários outros submódulos, e sendo eles módulos fodorianos, eles não comunicam entre si. São aquelas duas características, né? A opacidade, ou seja, o que é feito dentro de um módulo não é acessível a outros módulos, e esse módulo não tem acesso à informação que está estocada em outro lugar. As duas características tornam os módulos mais ou menos autônomos uns em relação aos outros. E o problema é que o fenômeno da percepção multissensorial parece sugerir que nós temos influência de um módulo sobre o outro. Então, a situação clássica de um ventríloco, a gente parece ouvir o som como se ele estivesse saindo da boca do boneco.
quando nós sabemos que ele não está saindo da boca do boneco, mas está saindo da boca da pessoa que está manipulando o boneco. Mas ele faz os movimentos com a boca do boneco tão verossímeis, de tal modo que isso causa um certo tipo de ilusão, nos fazendo então ter a sensação de que o som está provindo de um lugar de onde ele não está provindo. Mas isso parece então sugerir que, de alguma maneira, a informação que está vindo do sistema visual está impactando o nosso sistema auditivo. Essa seria uma razão para poder pensar que há influência de um sistema sensorial sobre o outro. Para não falar do caso da sinestesia, onde eu tenho não interação entre diferentes modalidades sensoriais, mas eu tenho fusão dessas modalidades sensoriais. Quando o sujeito, por exemplo, escuta um som colorido, né? Então, um som desperta, na verdade não é que ele desperta a aparência de uma cor, ele está fundido com uma determinada cor. Aqui parece também que a modularidade não daria conta. E para todos esses casos, há várias soluções que são propostas. Uma delas é simplesmente sugerir novos módulos. Então, por exemplo, para dar conta do caso da sinestesia, você sugere que alguns indivíduos, essa é uma circunstância que é rara, não são todos os indivíduos que têm essa característica de ter percepções sinestésicas, mas para esses indivíduos pode ser que, por alguma razão, eles tenham um módulo adicional, que tem como entrada, por exemplo, resultados que vêm da modalidade auditiva, da modalidade visual, e faça uma mistura desses resultados e a produção é uma percepção onde essas duas coisas estão fundidas, né, por exemplo. Claro que aí teria que haver alguma explicação de por que alguns indivíduos têm esse módulo a mais, mas a ideia é que a gente pode lidar com esses casos dessa maneira. A outra solução é tentar encontrar módulos cada vez mais específicos para poder enfrentar essas situações onde parece que conhecimento de fundo, de alguma maneira, está afetando a experiência perceptiva. Então, nesse caso aqui, por exemplo, talvez tentar encontrar alguma coisa ainda mais simples, que a percepção da cor do objeto, talvez a percepção da aparência de cor do objeto. Teria que pensar um pouco mais, mas a ideia é que você vai tentar procurar saídas cada vez mais rasas para que nelas, então, você esteja livre dessa inferência de crenças, desejos e assim por diante. Pode ser que esse caminho certamente encontre uma limitação. Chega um momento em que é tão raso que você perde o poder explicativo, já que no fundo, a gente está falando de teorias da percepção. Nós gostaríamos que fossem robustas o suficiente para dar conta do quê? Para dar conta da experiência normal que nós temos. É bastante, num certo sentido, enriquecida. Então, se começa a ficar raso demais, começa a ficar distante demais daquilo que, na perspectiva do sujeito, é a experiência do mundo, tal como ele se manifesta, né, aos seus sentidos. Aí eu perdo poder explicativo. Então, tem que haver um cuidado. Eu posso sair dessas críticas pelas saídas rasas? Posso, mas tem um limite. Não posso ir demais na direção dessas saídas rasas. De qualquer modo, essa é a dificuldade que os modularistas precisam enfrentar. Há muitos experimentos que vão nessa direção, tentando mostrar a influência de crenças, desejos e expectativas. Há um experimento bastante interessante, por exemplo, da década de 60, que mostrou que crianças percebem uma moeda como maior do que uma cartolina, que no fundo é do mesmo tamanho dessa moeda, mas que percebe essa moeda como maior do que a cartolina, quando, por exemplo, o caso dessas crianças é que elas são provenientes, por exemplo, de uma situação econômica menos privilegiada, ou seja, são crianças pobres. Então, pela necessidade que elas têm, ou pela importância que aquele valor tem para elas, elas percebem aquela moeda como sendo maior do que ela realmente é, ou comparativamente a outros objetos que têm o mesmo tamanho. Isso parece, então, que crenças e expectativas estão influenciando a experiência daquelas crianças. Bom, mas essa discussão continua, a gente não vai, obviamente, finalizá-la aqui, só estou colocando o projeto modularista e a gente está vendo algumas dificuldades que ele precisa enfrentar. Ele é um dos carros-chefes, digamos assim, do programa cognitivista. Não é à toa que o Curators
tenta enfraquecer um pouco a noção de modularidade para que ela possa ser aplicada também à cognição central, porque senão a gente teria que ficar com aquela solução do Fodor, que é muito pessimista, ou seja, simplesmente as ciências cognitivas não vão avançar para entender o raciocínio, para entender a tomada de decisões, para entender a fixação da crença, que é tudo aquilo que nós diríamos seriam as funções, digamos, mais elevadas, né, da nossa cognição e que a gente gostaria de explicar. Então, para que o programa do cognitivismo clássico alcance também algo que não seja meramente a percepção, a imaginação e a memória, a gente precisa entender também, né, a cognição central como sendo modular. Para isso, ele precisou enfraquecer um pouco a noção de módulo, de tal modo que o encapsulamento informacional não é mais um requisito. E isso, de fato, foi uma quebra com respeito ao Fodor, porque de todas aquelas 9 características que foram alencadas, a única que ele tomou como essencial era justamente o encapsulamento informacional. O Kuratlis colocou no lugar o que ele chamou de encapsulamento de processos. São os processos que são encapsulados, eles não influenciam uns aos outros, mas a gente não pode impedir, ou não seria razoável impedir que esses módulos tenham acesso a informações que estejam estocadas em outros lugares. Claro que ao fazer isso ele relaxa um pouco a noção de modularidade e ela passa a poder ser aplicada talvez a mais coisas, como por exemplo o problema da fixação da crença, já que de fato a gente não resolve esse problema se o módulo não tiver acesso à informação que está estocada, por exemplo, na memória de longo prazo. Então, isso é um desenvolvimento, né, digamos assim, da discussão sobre a modularidade. Ela continua viva e ela enfrenta uma série de dificuldades que nós apresentamos. Bom, acho que era isso. Desejo a vocês bons estudos e boas leituras.